Há um texto aqui no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Quero agradecer ao pastor Natalino por me chamar até aqui. Pastor Natalino é um pai para nós. É um homem de exemplo, é um homem sério. E a gente tem prazer de estar com ele. Livro de Gálatas 4:4 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Eu vou precisar acompanhar essas anotações, porque a minha mente está cansada. E para que eu seja fiel àquilo que Deus tocou em meu coração passar aos meus irmãos, eu vou precisar acompanhar os textos que por mim foram escritos. Mas vindo a plenitude dos tempos, diz Gálatas 4:4, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Essa palavra plenitude, ela vem do latim, que significa plenitudo. O seu significado, ele pode ser entendido como aquilo que é pleno, aquilo que é total, aquilo que está cheio, aquilo que está completo. Os sinônimos de plenitude é integridade, é totalidade, aquilo que alcançou o seu ponto máximo, é o cumprimento de uma era, no caso específico do texto em que acabamos de ler. A Bíblia em Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. É importante relembrar aos pastores que aqui estão, que o nosso Deus, ele rege a terra através do tempo. Um astronauta, quando ele sai de órbita, seu relógio ele para de funcionar, porque o tempo é uma plataforma que Deus instalou sobre o planeta Terra, de maneira que todos aqueles que vivem debaixo do sol está sujeito ao tempo. O nosso Deus, ele não está sujeito ao tempo, porque ele é o Senhor de todas as coisas. A Bíblia diz que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Todavia, nós estamos sujeitos ao tempo. Então, todas as coisas que são realizadas para a nossa vida requer que tenhamos paciência, porque mesmo Deus determinando, aquilo que Ele determina vem no tempo dEle, no tempo que Ele determinou. A definição do tempo é uma plataforma onde ocorrem fatos e acontecimentos. É a ideia de presente, passado e futuro. Significa o período contínuo no qual muitos eventos se sucedem, e dentre eles estão os ciclos, as temporadas e as eras. São três situações que estão dentro da plataforma do tempo que eu gostaria de estudar com vocês nessa manhã. Quando falamos de ciclo, falamos de algo que ocorre de forma sistemática. O exemplo do ciclo é o pôr do sol. Todos os dias nós assistimos o sol nascer e o sol se pôr. É algo sistemático. E isto denominamos o ciclo de um importante acontecimento. Quando falamos de temporada, falamos de um largo espaço de tempo.
situações que ocorrem em determinado período, por exemplo, estação de modas, temporada de pesca, uma temporada lírica, requer um pequeno espaço de tempo para que esses acontecimentos ocorram. Eu vim aqui para falar com vocês acerca do Home in Fire, porque está na hora de Santos receber essa festa aqui embaixo. E sempre que há o Home in Fire, também denominamos uma temporada do Home in Fire, onde pastores do mundo inteiro, não é, estão presentes no Brasil, em outras nações que temos feito os eventos. Então é uma temporada. Amém ou não amém? Quando falamos de era, falamos de um período que começa um fato histórico e que mexe com a população do mundo como um todo. É um período onde se origina uma nova ordem das coisas. Exemplo, vivemos hoje na era da comunicação. Nunca em toda a história do mundo vivemos um avanço tão grande na comunicação como nós estamos vivendo nesses últimos dias. Eu me lembro, quando era um pouco pequeno de idade, para falar com os meus parentes na Bahia, no Pernambuco, nós escrevíamos uma carta e o correio assim enviava essa carta aos nossos parentes, e demorava-se muitos dias para que essas cartas chegassem. E hoje nós temos o e-mail, nós temos o celular e tantos outros meios de comunicação, onde ficou estabelecido uma comunicação muito rápida entre nós. Muitas vezes, quando eu estou fora do país, eu consigo falar com a minha esposa cara a cara, através de um tablet. A gente troca ideia e nas viagens que faço, eu já não fico tão só, através desse recurso. Me lembro quando era pequeno, cantávamos uma canção que diz: ah, se eu tivesse 1000 vozes. Quantos aqui se lembram? Para o Brasil encher. Hoje, um pastor, através da internet, é capaz de falar, não com 1000 vozes, mas ele é capaz de falar para milhões de pessoas, apenas na frente de um computador. Então, essa mudança de tecnologia, de comunicação, mudou hábitos no mundo, marcou história na humanidade. E sempre que há uma nova era, ela mexe completamente com os hábitos da humanidade. E o texto em que lemos diz: mas vindo a plenitude dos tempos, ou seja, vindo uma nova era, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Esse texto demonstra a plenitude de um tempo, o início de uma nova era, com a chegada de Jesus na terra. E essa chegada, assim como os meios de comunicação mudou os hábitos humanos, mudou a história humana, o texto que há em Mateus capítulo 4, versículo 16, diz o mesmo acerca da vinda de Jesus, quando o texto diz: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou, e desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. De igual forma, quando meditamos no livro de Atos 2, vemos novamente uma nova plenitude do tempo chegar entre nós, seres humanos,
com o cumprimento de uma nova era a se realizar através das festas do Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. Jesus chega e a sua luz chega também. Jesus chega e salva o mundo que estava em trevas. Em Atos 2, se refere de igual forma à descida do Espírito Santo, dizendo: e cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Ou seja, e chegando o tempo que fora profetizado pelos profetas, chegando o dia, chegando o cumprimento. É importante ver nesse texto que todos estavam concordemente quando o Espírito Santo desce sobre o seu povo. Um dos maiores sinais da promessa de Deus, da plenitude da promessa de Deus, é quando o seu povo está unido, como nós estamos nessa manhã nesse lugar. Nesse lugar não tem pastor de igreja grande, pastor de igreja pequena, não tem doutor. Nesse lugar está reunido o povo de Deus. E sempre que nós estamos reunidos, as promessas do Senhor se cumprem, sonhos se cumprem no nosso meio, porque o nosso Deus é um Deus que a cada fração de segundo, Ele tem coisas novas para derramar sobre a nossa vida. E nós temos que ficar atentos, porque o nosso Deus, Ele anda para frente. Ele tem coisas para nos dar. E muitas vezes aquilo que serve como impedimento nas mãos do Senhor, serve como liberação para as nossas vidas. A festa de Pentecostes era algo que se comemorava desde a época de Moisés, onde os judeus celebravam a Deus pelos resultados de suas colheitas. E em meio à festa do Pentecostes, o Espírito Santo desce, cumprindo uma promessa citada pelo profeta Joel. Uma promessa que talvez para muitos não iria ocorrer. Uma promessa que muitos deixaram possivelmente de crer, pela demora que se deu. Mas o Senhor, quando Ele promete algo, Ele cumpre. E se há uma promessa na tua vida, Deus me trouxe aqui para te dizer que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se o tempo não chegou, até que chegue, adore-o, porque se Ele disse que vai chegar, a bênção vai chegar. E Deus, há centenas de anos atrás, usa a boca do profeta Joel para dizer: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E sobre os servos e sobre as servas naqueles dias, eu derramarei do meu espírito e mostrarei prodígio no céu, na terra, sangue, fogo e coluna de fumaças. Após tantos anos de espera, a promessa de Deus se cumpre através da plenitude do tempo, com a descida do Espírito Santo, citada no livro de Joel. E com a descida do Espírito Santo, grandes mudanças ocorreram a favor dos escolhidos de Deus na terra. Pois o Espírito Santo, a partir deste evento, passou a habitar dentro dos servos e das servas de Deus. Antes disto, sabemos que o Espírito Santo, ele só descia para capacitar reis e sacerdotes quando havia uma promessa. Ele não estava dentro de nenhum daqueles soldados
que batalharam ao lado de Moisés, ao lado de Josué. A Bíblia diz que nós éramos como almas viventes. Não tínhamos o Espírito Santo. Ora, se éramos como almas viventes, isso significa que andávamos de acordo com a emoção. Porque tudo o que é ligado à alma está intrinsecamente ligada à emoção. Então as pessoas, elas viviam da emoção. E quando um homem e uma mulher resolve viver a vida na emoção, muitas dificuldades surgem, porque com a descida do Espírito, passamos a não mais viver de emoção e viver da unção. E há uma diferença muito grande de um homem ungido para um homem que vive a vida espiritual baseado em suas emoções. O problema de depressão entre muitos que estão dentro da igreja não está ligado especificamente a enfermidades, mas está ligado a uma escolha de viver a emoção por emoção, ao invés de viver pela unção. E se a sua alma, as suas emoções estiverem naquilo que os seus olhos vê, no dia em que as coisas se tornarem ruins, a sua motivação cessará. E assim eram os nossos irmãos antes da descida do Espírito Santo. Haviam muitas tristezas, muitas dificuldades emocionais. Mas quando o Espírito Santo desce, cumpre-se uma promessa de Deus na nossa vida. E a partir de então, passamos não mais a viver por aquilo que os nossos olhos veem, mas passamos a viver por aquilo que Deus prometeu. Não há nada pior do que um líder viver e dirigir o povo de Deus baseado em suas emoções. Deus não nos mandou colocar os nossos olhos naquilo que vemos. Deus nos tem orientado que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se pode ver. Viver da fé é um risco aos olhos humanos, porque você troca tudo que você vê por aquilo que não se vê. É um risco. E nem todos no nosso meio estão dispostos a viver esse risco. As coisas de Deus na nossa vida sempre vão começar no nosso coração, no nosso interior. E aquilo que está no seu interior é a ferramenta de Deus para que isto se suceda na vida de cada um de nós. Quando você vive a vida por aquilo que vê, você mata aquilo que Deus depositou no seu coração para fazer. Alô? Vou dizer mais uma vez. Quando você decide caminhar por aquilo que você vê, você mata aquilo que Deus colocou no seu interior para fazer.
Você deve munir o seu coração naquilo que Deus colocou no seu interior para fazer. Se aquilo que está no seu interior para fazer estiver fortalecido, ainda que as coisas em torno de si se mudem, o diabo não terá poder para te brecar, para te enfermar, para te entristecer. Há um salmo que diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração os caminhos estão aplanados, e que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte. Note esse texto. É bem-sucedido o homem cuja força está no Senhor e cujo coração os caminhos estão aplanados. É no coração que se aplana os caminhos. Se os caminhos dentro do seu coração estiverem incertos, com certeza você não terá vitória. Mas se os caminhos que Deus escolheu para si estiverem bem determinados no seu coração, o texto diz que ao passar este homem pelo vale de Baca, pelo vale seco, ao passar esse homem pelo vale dos problemas, das dificuldades, ele transformará as dificuldades em uma fonte de água viva. A grande questão nessa manhã é: Deus está te perguntando, você crê que eu tenho poder para resolver esta dificuldade que você está passando? Você é capaz de mudar aquilo que você está vendo, por aquilo que você não vê, por aquilo que eu tenho colocado no teu coração para fazer? Ninguém poderá conduzir a nossa vida, senhores pastores, ao propósito que Deus colocou no nosso coração. Só Deus. A sua sogra não poderá te conduzir. Pastores que são amigos não poderão te conduzir, porque a obra na tua vida é muito grande para um homem te empurrar, te ajudar. E se alguém te empurrar e te ajudar, ele vai mandar em você, não Deus. Ele vai ser seu dono, não Deus vai. Deus quer ser seu dono. É por isso que muitas vezes, em meio às dificuldades, nós temos buscado socorro em homens. E por mais ricos que sejam, por mais poderosos que sejam numa cidade, passam a fazer valor de ninharia e escondem o desejo, o poder de te ajudar. Só Deus pode te ajudar. Só Deus pode te ajudar. Pare de chorar para homens. Eu não estou aqui para brincar. Eu vim aqui amando de Deus para falar na tua vida. Pare de chorar, homens. Chore na presença de Deus. Dobre o teu joelho, porque Deus vai te dar uma saída. Quando não houver nenhuma, Ele vai aparecer com a saída. Estamos diante de um novo ano. E se você deseja unção, você tem que deixar a emoção. Alô? Diga à pessoa que está do seu lado: se você deseja unção,
você tem que deixar a emoção. Amém ou não amém? Diga assim: se você deseja o novo, você tem que deixar o velho. Olha o que Romanos 12 diz: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muda a tua cabeça, muda a tua maneira de pensar, coloca a tua cabeça em Deus e muda. Muitas pessoas não estão dispostas a entrar no novo de Deus, porque as suas vidas estão acomodadas nas suas próprias fraquezas, naquilo que já se conquistou, naquilo que estão habituados a fazer. E há alguns que se habituaram na vida de miséria e deixaram escapar as oportunidades, porque se acomodaram em um estilo de vida que rejeita o novo de Deus. O ser humano, ele se habitua em qualquer situação. Mas se queremos o novo de Deus, temos que deixar os maus hábitos, temos que deixar tudo aquilo que desagrada a Deus, temos que deixar o pecado, temos que renovar a nossa mente, temos que crer que Deus é poderoso para nos conduzir ao seu propósito, temos que crer no invisível. Jeremias, quando Deus aparece diante dele com tantas promessas, dizendo: eu vou levar você, Jeremias, por profeta a todas as nações. A Bíblia diz que Jeremias disse: ah, meu Senhor, eu não sei falar, porque eu ainda sou um menino. Muitos de nós vivem a vida inteira com escusas. O que é escusa? São desculpas criadas para não fazer aquilo que é certo fazer. Deus não está preocupado com o seu tamanho, porque Ele é poderoso para fazer. Para entrar no novo de Deus é necessário dar um passo àquilo que é desconhecido aos nossos olhos. Ainda que você não se sinta capaz, ainda que os homens digam que é impossível você fazer acontecer aquilo que Deus plantou no seu coração, é necessário que você entre no desconhecido por fé, e tu verás o que o Senhor fará na tua vida. Não importa quem você seja, o quão pequeno você seja, se o grande homem que está do teu lado, se o homem rico que está do teu lado, se o pastor que cresceu que está do teu lado, não desejar fazer aquilo que é necessário fazer para o reino, se o homem de Deus que cresceu está do teu lado, se acomodar naquilo que é necessário fazer, Deus vai levantar aquilo que não é para ser. E se você entende que você não é, o negócio então é com você mesmo nessa manhã.
Senhor respondeu para Jeremias: Jeremias, não digas eu sou um menino, Jeremias, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas, Jeremias. Olha o que Deus está falando para alguém aqui. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na minha boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Deus fala com alguém nesta manhã. Não olhe para a sua limitação. Use a palavra que Deus te deu. Não olhe para a sua limitação. Apenas use a palavra que Deus te deu. Aplica-te na palavra, e Deus trabalhará os corações através da palavra, para que chegue o ouro e a prata, para que chegue a libertação, para que chegue na tua vida todo o propósito que Deus lhe prometeu. Use a palavra. Use a palavra, coloca a tua cara na Bíblia e use a palavra. É através da palavra que Deus fará você sobressair, e a bênção dele chegará em vossa vida. Use a palavra. Continue pregando a palavra. Não queira voltar atrás. Não queira achar que os meios do mundo são melhores que os meios que Deus lhe deu. Aplica-te na palavra, e o Deus que é o seu dono, que é o dono da obra, te recompensará em tempo propício. Aguarde nele, não olhe para a direita, tampouco para a esquerda, apenas aguarde nele, e a bênção chegará de maneira sólida em vossas mãos. Receba o novo de Deus nesta manhã, para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Muitos no deserto não quiseram o novo de Deus. Eles estavam ao lado de Moisés, mas não quiseram o novo de Deus. Um percurso que duraria 12 dias, durou 400 anos. Porque quando há desobediência, coisas que se fariam em pouco tempo, se demora anos para realizar. O povo hebreu se acostumou no deserto, nas tendas que foram feitas, e quando Deus disse a Moisés, é hora de partir, muitos deles começaram a murmurar, desejosos de ficar em suas tendas em pleno deserto, e alguns desejaram inclusive voltar para o Egito, porque não queriam o novo de Deus, se acomodaram. E há muitos que estão acomodados na sua igrejinha, que se tornou uma empresa familiar. Uma empresa familiar. Estão acomodados em seu lindo sofá, em sua cama macia, e rejeitam o novo de Deus. Enquanto as vidas estão morrendo, rejeitam o novo de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor teve que mandar serpentes, e alguns deles morreram por não desejarem avançar ao novo de Deus. Por isso há muitos entre nós enfermos,
picados pela serpente, porque têm rejeitado o novo de Deus. Se pela desobediência, o que se pode fazer em poucos dias demora-se anos, pela obediência, aquilo que se demora anos para fazer, Deus fará em poucos dias na nossa vida. Em poucos dias. Em poucos dias. Em poucos dias. Deus tem pressa com isso na tua vida. Deus tem pressa. Seja humilde. Deus tem pressa na tua vida. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. Eu não sei o que você tem passado, mas Deus sabe o que você tem passado. Irmãos, eu tenho vivido nessa fé. E eu não posso dar a vocês aquilo que eu não tenho. Eu sou um homem de poucos recursos. Mas o Senhor tem suprido a minha ousadia. O Senhor tem sido fiel. O Senhor tem me levado às nações, e muitas delas tenho chegado com pouquíssimos recursos, mas em nenhuma delas eu deixo de ter alguém para me pegar no aeroporto, alguém para me alimentar, alguém para dar um travesseiro para sentar. Chegamos no Rio de Janeiro com R$60 para fazer essa cruzada no Rio de Janeiro. Deus preparou tudo, irmãos. Usando a palavra, pregando a palavra. Um dos nossos patrocinadores nos patrocinaram porque me ouviu ministrar e Deus tocou no coração e Ele nos patrocinou. Lugar que ninguém quer ir é onde Deus escondeu a tua bênção. Lembra-se disso. Aonde ninguém quer ir, Deus esconde a tua bênção. Ele não escondeu de você, Ele escondeu para você. Seja humilde, seja simples. Deus vai honrar os ministérios aqui representados. Que Deus abençoe a vida de vocês essa manhã. Fiquemos em pé, em nome do Senhor. Há uma canção em dó, que diz: Praise go up, blessed come down. Praise go up, blessed come down. Praise go up, blessed come down. Aleluia, aleluia. Essa canção diz: quando a oração sobe, as bênçãos descem. Amen? Cante comigo. Praise go up, blessed come down. Praise go up, blessed come down. Praise go up, blessed come down. Aleluia, aleluia. Amém? Amém ou não amém? Todos nós. Praise go up, bless come down. Praise go up, blessed come down. Praise go up,
pudesse cantar. Aleluia, aleluia. Curve a sua cabeça. Uma bola de basquetebol nas mãos do reverendo não é nada, mas na mão de uma jogadora como Leila Sobral, deu a ela o título de campeã mundial do mundo. Uma luva de boxe nas minhas mãos não é nada, mas nas mãos de um Cassius Clay o fez um homem bilionário. A vara nas mãos de Moisés, nas minhas mãos, serve talvez para açoitar o traseiro de um filho desobediente, mas nas mãos de Moisés serviu para abrir o mar. Três pães e 2 peixes nas minhas mãos serviriam apenas para um café da manhã, mas nas mãos de um menino servo que entregou nas mãos do Senhor Jesus, serviu para abençoar e alimentar mais de 5.000 almas. Não despreze a pequena ferramenta que Deus colocou nas tuas mãos, varão. Não despreze, não a abandone, porque Deus usará o pequeno para a realização de grandes coisas. Senhor, eu vim dessa jornada no Rio, e aqui estou nessa manhã, para abençoar a vida dos teus servos, a cada sonho que está aqui em cada coração, a cada meta que precisam ser alcançadas. A humanidade diz que não é possível. Governo brasileiro, as notícias dizem que não é possível, mas a tua palavra diz que tudo é possível àquele que crê. Que não haja fracassos, que a nossa vida não esteja na emoção, naquilo que os nossos olhos veem, mas que a nossa vida esteja fincada na unção do teu Espírito que desceu lá em Atos 2. E que este vale seco seja transformado no poder da tua glória, em fontes de águas vivas na vida de cada um que aqui está, de cada um que está assistindo a este programa neste momento. Traga do sul, traga do norte, traga do leste, do oeste, as ferramentas que os teus servos estão precisando para continuar. E desta maneira, Senhor, nós louvamos o teu nome nesta manhã, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém e amém. Aplaudamos ao Senhor por esta vitória. Oh, yeah. Amém.